Então, aí eu não vou falar do Congresso agora, mas assim, o Congresso brasileiro é um exemplo disso. Você É um exemplo prático, né? Prático. Eu não sei quem foi que falou, mas você tem um grupo que pensa o Congresso como um grande balcão de grandes negociações em que você... Porque, assim, a nossa vida, ela é o tempo todo de negociação. Não quero trabalhar com um discurso que você trabalha com noção do pejorativo aqui e ali. Então, nós estamos o tempo todo negociando. A questão é quais critérios de negociação, né, Meire? Pois é, a questão é essa. Quais são os objetivos dessa negociação? Eu estou negociando para ampliar o poder de compra de toda uma população? Eu estou negociando para que nós tenhamos uma rede de saúde pública efetiva? Eu estou negociando para que aumente o Eu estou suporte negociando do para SUS? manter as condições do meio ambiente, porque muitas É vezes isso. a gente deixa para lá, né? Queima Exatamente. lá. E quando a gente vê as várias notícias, enfim, você percebe que esse não é o objetivo da negociação. O objetivo da negociação é, preciso me manter nesse espaço, vou fazer qualquer coisa para me manter nesse espaço. Quando você tem, por exemplo, Glauber, que ficou suspenso por 6 meses e peitou a questão, não só Lira, enfim, mas a questão das emendas, você mexe com uma série de indivíduos que pretendia que algumas coisas ficassem escondidas. Peitou um grupo chamado MBL, né, Meire? Até dar um depoimento pessoal aqui. O MBL me atacou esses dias, uma live que eu fiz no domingo, falando para eu acabar com a minha própria vida e. Como é que eles disseram também? Para eu ficar doente, sabe? Pegou um trecho do vídeo para ficar atacando o jornalista. E era contra isso também que o Glauber tava lutando, que Sim. esses caras são o capataz desses interesses que você acabou de falar. Eles são os caras que ameaçam, que acuam, que fazem esse tipo de coisa. Aí a gente precisa ver que é a violência usada como metodologia de constrangimento, de ameaça, de redução de potencial do indivíduo. Porque para alguns, para você, não vai surtir efeito, porque você continua sendo o profissional que é, aquele que busca informação, aquele que vai fazer investigação, que pesquisa, que fica com foco em alguma coisa e vai atrás. Então, não vai... Isso vai ser mais um elemento. Mas é aquela coisa, eu quero que o Renan Santos e o Kim Kataguiri respondam. O que os seus militantes estão fazendo aí? Eu quero uma resposta. Precisa. E aí você vai ter pessoas que vão recuar, você sabe disso. Sim. E tem outras como você que diz assim, não, sinto muito. O tempo de dar uma face à tapa passou. Deu, levou. Essa é a nossa realidade. E agora com esses discursos, enfim, os discursos que é aquilo que eu falei lá do início, né? Você tem uma extrema-direita que ganha, assim, só para a gente fazer um parêntese. Adoro parêntese, porque se você não tomar cuidado, o parêntese se transforma no espaço, certo? Então, um parêntese. A extrema-direita, ela sempre esteve presente na nossa realidade. Certo? A extrema-direita, ela não surgiu lá em 2013, com as marchas que nós tivemos, enfim, a partir de 2013. Ela sempre esteve presente. Então, 1930, 1940, ditadura militar, sempre esteve presente, certo? A diferença é que hoje você tem uma audição, você tem um potencial meio de comunicação, de chegar às pessoas no celular. Todo mundo tem um celular, ou 2, ou 3, certo? E as pessoas entram e hoje você tem um dispositivo rápido que você vai passando, você nem pensa. Você não pensa, você vai, e o cérebro vai atuando. Então você tem hoje um instrumento, que é um instrumento poderoso, eu não tenho dúvida disso, que deu audiência para um ser humano chegar assim e dizer assim, olha,
Você não precisa, não pode namorar, não. Você não pode, não deve namorar com mulheres que tenham filhos. Ela é um problema. Não deve namorar, não deve entrar em contato com mulheres que têm uma... Outro dia que eu ouvi isso, tem tatuagem. E se for uma tatuagem de borboleta, eu disse assim, não, eu não estou ouvindo isso. Aí a mulherada fazendo tatuagem temporária de borboleta só para provocar. Exatamente. Então, eu vivencio um momento que a extrema-direita, sabe aqueles autores que nós tivemos nos anos 70, que dizem assim, olha, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, tem preconceito de ser racista? Porque naquelas pesquisas, né? Então, você conhece um racista? Não, eu conheço um racista. 98% da população brasileira conhece um racista. Aí você pergunta assim, 98% da população brasileira conhece um racista. Você não é racista? Você é racista para aquele outro, meu filho. Como é que é isso? Então, você vivencia um momento em que a extrema-direita, não só no Brasil, enfim, em todo o mundo, que a gente sabe, alcançou uma visibilidade para falar umas coisas, é claro, dentro de uma metodologia, né? Então, assim, você pega o discurso de Hitler, sabe aquele discurso em que você não filtra objetivos, mas você filtra emoções? Pela família, pela pátria, pelo amor, eu vou resolver todos os problemas. Aí você pega aquele filtro lá dos anos 30 e você dá uma cambalhota e chega em 2026. Você pega discursos aí de pastores, de padres, de mulheres, enfim, desses políticos, enfim, que estão em Brasília, no Congresso Nacional, e que eles falam coisas que você diz assim, não acredito que um ser humano que passou pelo ensino fundamental e médio no Brasil, que é negro ou mestiço, sabe? O branco brasileiro, que vai para os Estados Unidos e descobre que lá que não é branco, que não é tratado como branco, esse cara não tem problema de dizer, eu sou nazista, eu sou neonazista. Aí eu pego um baiano, então, eu sou nazista no estado mais negro do Brasil, o cara falando isso. Certo? E isso não é, eu não estou inventando. Não, para ver como essas ideias são nocivas e como elas se multiplicam, né, Meire? Sim. Elas se multiplicam porque ela tem um campo, né? Um campo. Aí você tem que pensar em todas as possibilidades desse campo, dessa fertilidade do campo. Então, eu tenho alguns problemas. Eu tenho uma sociedade em que as suas necessidades básicas, elas não são sanadas. Então, se eu tenho aqui na Bahia, eu tenho um problema de saúde, você tem, acho que 17 novos hospitais, muito bom, certo? Isso é excelente. Mas você vai para esse hospital, está faltando instrumentos, materiais, certo? Então eu não tenho, vou falar raio-x, mas enfim, qualquer coisa. Não tem, ainda não chegou. Você tem um problema sério no Brasil e na Bahia. A Bahia, você sabe que inaugurou uma porção de coisa, né? Então, o primeiro governo nosso aqui do PT foi o de Jacques Wagner. A partir de Jacques Wagner, e aí com Rui Costa que gostava mais disso, você tem uma relação com as PPPs. Sabe a relação público-privada? Parceria público-privada, sim. Parceria pública-privada. Gente, isso não resolveu os nossos problemas. Precariza o Estado, né? Precariza. Porque você, literalmente, você pega recursos do Estado, entrega recursos do Estado para resolver determinado problema para uma organização social. Para uma né? Uma organização com fins, às vezes não tem fim lucrativo, às vezes beneficente, enfim, você tem uma diversidade desse campo, e ela vai gestar, dirigir uma determinada, assim, no caso da Bahia, por exemplo, um exemplo bem específico, vai gerenciar os hospitais públicos. Então, os recursos da saúde, aquele que é para pagar profissional, para fazer concurso público, para aumentar os insumos,
para aumentar a comunicação, enfim, eu preciso dividir esses recursos com uma instituição que vai gerir esse recurso. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!